Em todos esses dias, em todos esses meses e anos que nós aqui tivemos a oportunidade de auxiliar, é verdade, mas primeiramente de sermos auxiliados, porque todas as vezes em que nós damos o melhor de nós com amor, com carinho, com desprendimento, nós ganhamos em felicidade, ganhamos em tudo. É muita felicidade, muitas realizações, né? E que traz muita alegria por fazer parte desse grupo tão maravilhoso e que faz parte da minha vida, né? Isso aqui representa a minha vida. Para oferecer aos pacientes um tratamento espiritual com amor, com carinho, com responsabilidade e acolhimento. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. A paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, queridos amigos do ERME, aqui é Helder. Hoje eu represento a equipe do MEP, que é o curso de Mediunidade, Estudo e Prática aqui da FEEGO, e que desenvolve a página mep.feego no Instagram. Assim como vocês, nós também completamos esse ano 10 anos de atividade. E há algum tempo vocês têm sido nossos valorosos parceiros nessa difícil, mas gratificante tarefa que é divulgar a doutrina espírita, e no nosso caso a mediunidade, conforme proposta por Kardec, levando esclarecimento e consolo, bem como realmente revivendo a palavra do nosso Mestre Jesus. Então fica aqui nosso agradecimento e também dizer que continuem semeando o amor nos corações de todas as pessoas e que não se deixem abater pelas dificuldades que surgirem, pois nós sabemos que em verdade o nosso trabalho é pequeno e que trabalhamos para Jesus. Então, um forte abraço fraterno a todos, paz e bem e um feliz aniversário. Oi pessoal, aqui quem está falando é a Miriam, eu sou da página do Instagram Pelos Caminhos da Leitura
E lá eu posto livros espíritas, resenhas e também o conteúdo da doutrina espírita. E nesses caminhos do Instagram conheci o pessoal do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, que hoje completa 10 anos de atividades presenciais, né? E 2 anos aqui na página do Instagram. Eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês, servidores do bem, que praticam a fraternidade, a caridade, dando um exemplo para todos nós. Então, que vocês tenham muita saúde, que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias e que vocês tenham vida longa. Continue por aí, né, dando exemplo de amor ao próximo para todos nós. Um grande beijo a cada um. Pessoal, a Casa Espírita de Oração Centelha Divina está passando aqui para parabenizar uma casa irmã. E eu pergunto a vocês sabem o que é doação? Doar é se despir do ego, é não fazer só por si, mas com um único objetivo, que é de promover a melhoria do outro. E é isso que o Herme faz, aqui em Arco Verde, a 180 quilômetros. O Herme expande caridade. Não medem esforços na atuação da causa do Cristo. Que juntos possamos sempre celebrar estes momentos de grande evolução. Avante! Deus abençoe o trabalho. Olá, eu sou Silvia Viana, aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Faço parte do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E venho trazer aqui o meu abraço, os parabéns ao Hospital Espiritual Ricardo de Menezes por essas luzes que dissemina ao longo desses 10 anos de existência. A minha gratidão pelas luzes, pelos benefícios, pelos ensinamentos que traz através do Instagram, esse canal que me propiciou fazer contato com vocês, me beneficiar e compartilhar e colaborar para a disseminação das mensagens positivas, dos livros, dos trabalhos, enfim, do Evangelho e da nossa querida doutrina espírita. Parabéns a todas e a todos. Gratidão. Que é Yuri, de Petrolina, Pernambuco, da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça. Venho aqui saudar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes e agradecer, né, de coração as divulgações da cultura espírita e o belo trabalho que vocês fazem. Um abraço. E a dica de leitura que eu trago hoje é o livro Vinha de Luz, um livro muito importante na minha vida e queria compartilhar com todos vocês. Um abraço e feliz aniversário a todos que fazem a instituição. Olá, amigos do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Aqui é a Núbia, do perfil Espírita Club no Instagram. Eu quero agradecer pela amizade virtual que nós temos e quero também parabenizar pelo aniversário de vocês. Que Jesus abençoe esse trabalho de amor e recebam aqui o meu carinho do Rio de Janeiro. Olá, meus amigos do Hospital Espiritual Ricardo Menezes, aqui é a Tati do Livro do Espiritismo, e que bom saber que vocês estão fazendo 10 anos de trabalhos incríveis, ajudando tanta gente, e espero que vocês continuem assim, ajudando muita gente, levando consolo e cura para todos aqueles que te procuram. Que Deus e Jesus possam sempre abençoar vocês, o trabalho de vocês, que vocês continuem sempre seguindo em frente, não importa os desafios que venham. Parabéns e que venham mais 10, 20, 100 anos. Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou moderadora da página leitora.espírita aqui do Instagram, onde eu conheci a Herme Oficial, que é a página do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Gostaria de parabenizá-los pelos seus 10 anos de aniversário, que vocês possam sempre estar aí nos caminhos de Jesus. Olá, sou o Ricardo Ramalho e quero compartilhar com você o que eu vejo e sinto quando eu estou no Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Pessoas vivenciando o Evangelho de Jesus, através da caridade, recebendo o próximo como irmãos e irmãs queridas, buscando atender às necessidades ainda da matéria, mas especialmente socorrendo nas fragilidades espirituais. Isso nos provoca uma reflexão da necessidade e importância de estudarmos a nossa doutrina e, por consequência, buscarmos uma reforma íntima. Irmãos e irmãs queridas,
fazendo as suas tarefas de forma organizada e disciplinada, sem esquecer de um acolhimento singular. Isso em todas as áreas, sob a supervisão de uma equipe espiritual regida pelo mentor da casa, o Dr. Ricardo de Menezes. Por isso, a minha eterna gratidão. Olá, meu nome é Josirane. Quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, pelo seu aniversário de 10 anos. Conheci o hospital através de um amigo meu que me indicou. Fui ao hospital, já fiz tratamento no meu joelho esquerdo, graças a Deus fiquei bem. Fiz tratamento de coluna, já fiz também o tratamento de desencarne de meu pai. Atualmente estou fazendo o tratamento de desencarne de minha mãe e só tenho a agradecer. Eu sou Antônio Martins de Farias e quero aqui parabenizar os 10 anos, pelos 10 anos de aniversário do Hospital Espiritual Ricardo Menezes de Santa Cruz do Capibaribe, que também agradecer a todos os voluntários que me receberam tão bem, com tanto carinho, me mostrando o caminho da evolução, o caminho da luz, o caminho de Jesus. Que a Maria Santíssima Jesus possa nos abençoar, nos permitir que muitos outros 10 anos a gente possa comemorar. Muito obrigado a vocês e muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Bom, estou aqui para parabenizar o Herme pelos seus 10 anos de funcionamento. Este lugar, este hospital que está ali aberto para todos aqueles que procuram um auxílio espiritual, uma palavra amiga. Ali encontram palavras de carinho, de amor, de atenção por todos aqueles que estão desempenhando o seu papel, que este papel voluntário, sendo nas palestras, sendo numa palavra amiga, sendo num abraço, sendo em ajuda, e que continue sempre com esse trabalho lindo e abençoado. Bom dia, meu nome é Vera Lúcia, vim falar aqui um pouco do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, situado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E eu não conhecia o hospital, meu esposo sempre frequentava e eu não. Quando foi um dia eu fui e há 6 anos mais ou menos comecei a fazer o tratamento. Eu tenho artrite reumatoide, só vivia inchada, mal andava, minha perna já era travada, a perna esquerda, que eu tenho artrose também no joelho, e comecei a fazer esse tratamento. Graças a Deus, eu hoje vivo muito bem. Tomo minha medicação, tenho que tomar, mas eu vivo muito bem. Quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes pelos 10 anos da instituição e todos os voluntários que há tanto tempo desenvolvem um trabalho excepcional, sempre baseado no respeito, um trabalho desenvolvido com um olhar tão humano e tão sensível, que proporciona um ambiente de muito acolhimento, de muita paz para tantas pessoas. Então, desde já, eu deixo aqui o meu agradecimento e a minha parabenização. Oi, eu sou Marcelo Messias, eu vim aqui, através desse vídeo, agradecer e comemorar esses 10 anos do Hospital Herme. Essa década que há 4 anos vem me mostrando, vem me transformando, tanto eu quanto tantas outras vidas que fazem parte dessa obra, desse momento. Esse hospital que é um ponto de luz, esse hospital que a gente pode contar todos os momentos com essa graça, e com isso nós pedimos, nós rogamos a Deus e somos gratos pela essa obra e pelo que acontece com ela. Gosto muito do Hospital Espírita porque ele me traz paz, me traz muita felicidade. E acho o pessoal de lá muito competente, trabalham muito bem, são simpáticos e sempre me receberam muito bem. Espero que eles continuem sempre assim, recebendo todos e tratando sempre com muito amor e carinho. A presente carta é endereçada por Dona Marilene Colares. Queridos irmãos, pacientes e voluntários, é com alegria que me dirijo a vocês para contar um pouco sobre a história do nosso hospital.
Tudo teve início em 1º de maio de 1983, com a fundação do Centro Espírita Trabalhadores do Cristo, fundado pelas famílias dos senhores Manuel Gonçalves, Mauro Feitosa e Pedro Augusto, tendo como primeiro presidente o senhor Manuel Gonçalves, depois Pedro Augusto, João Pontes, Dona Maria Vieira, Marilene Colares e Vicente Ferreira. Tempos difíceis, as pessoas confundiam o espiritismo com macumba, então, para desmistificar, eu, juntamente com o Vienúcio e outros voluntários, procuramos levar o espiritismo até as pessoas, já que a frequência era muito pouca e em várias vezes nem existia. Quantas vezes eu, sozinha, fiz o estudo do Livro dos Espíritos, dos Médios e do Evangelho, sem uma viva alma. Porém, sabia que ali estavam espíritos desencarnados, para assistir às orientações por mim ministradas, ainda que muito limitadas, repassadas pela minha pessoa. Hoje, vejo quanto era simplória em velas dos ensinamentos que recebemos de Dr. Ricardo Menezes. Isso me incomodava, porque a frequência diminuía e a falta de estímulo aumentava. Então, resolvi fazer uma consulta espiritual para o Centro Espírita Trabalhadores do Cristo. Nessa época, a gente não tinha nem mentor e eu ansiava por um grande projeto. Me dirigi ao Centro Espírita Marco Antônio, no Barro, em Recife, juntamente com Colares. Após a consulta veio a seguinte resposta: estudem, quando estiverem prontos, daqui a mais ou menos 10 anos, o trabalho e o mentor aparecem. Ficamos tristes, mas perseveramos. Daí em diante, íamos a todos os eventos espíritas, seminários, palestras, treinamentos, etc. Começamos a trazer os melhores expositores espíritas de vários estados, a fim de promover o centro e de aprender mais e divulgar a doutrina. Em 2003, meu esposo, Francisco Colares, ficou doente e antes de desencarnar me fez um pedido, que eu nunca deixasse o espiritismo. Diante da dor, me apeguei e consegui forças para realizar o meu sonho, algo grandioso que desse suporte aos desesperados, como eu me sentia, na saúde, na mediunidade em desalinho, na tristeza e etc. E as forças foram surgindo. Após o desencarne do meu esposo, voltei ao Marco Antônio e me disseram que o projeto estava a caminho e continuamos estudando. Veio o nascimento de Tovar Filho, que nasceu perfeito e dias depois perdeu os movimentos. Fiquei triste. Tive um desdobramento, onde havia um corpo, um campo imenso e verde, e nele uma cadeira branca vazia. Corria muito, estava cansada. Cheguei próximo à cadeira, olhei para todos os lados e não via ninguém. Gritei, chamei e ninguém apareceu. Então resolvi me sentar. Aí me apareceu um espírito alto, todo de branco, e me perguntou com carinho: quem mandou você se sentar aí? Respondi: ninguém. Estava cansada e sentei. Ele carinhosamente disse: levante daí, essa cadeira é para Tovar Filho sentar. Eu retruquei: ele não se senta e não vai sentar, porque os médicos materiais disseram. O espírito respondeu: ele vai sentar aí, você tem dúvida? Eu: tenho e não, se os espíritos superiores ajudarem. Ele respondeu: vamos ajudar. Então acordei. Daí para frente, novos desdobramentos surgiram e as oportunidades, através de pessoas participando mais. Surgiu então o nascimento do Herme, em 24/11/2012. 10 anos se passaram e este porto seguro a nos dar sustentação e esperança a todos os que aqui aportam com suas necessidades mediúnicas, problemas de saúde, de angústias, solidão e desequilíbrios. Irmãos, o Evangelho de Jesus é para ser vivido e não só para ser conhecido. Nas máximas do Cristo encontramos o norte de nossas vidas. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É dando que se recebe, é perdoando que será perdoado. A saudade é grande. Me encontro distante dos trabalhos do Herme fisicamente,
porém sempre presente em orações. Essa causa a Deus pertence e decidi cuidar do meu bem maior, que é a minha mãe, que se encontra acamada e com 97 anos. No tocante ao Herme, já que me encontro afastada, deixo a cargo da querida Vianúcia, presidente, que se empenha até hoje para levar o Herme à frente, os médiuns receitistas e os demais voluntários, que ao longo desses 10 anos vem dando o seu melhor para todos nós e para a realização do trabalho do Cristo, colhendo bênçãos infinitas, derramadas pela espiritualidade superior, o discernimento do nosso mentor, Dr. Ricardo de Menezes. Gratidão eternamente ao Criador e a todos que compõem o Herme, tanto aos presentes como àqueles que já partiram, até para o plano espiritual. Fiquemos com o Cristo e que a nossa seara espírita seja sempre o norte da nossa caminhada. Marilene Ferreira Colares. Olá, queridos amigos do Herme, aqui é Helder. Hoje eu represento a equipe do MEP, que é o curso de Mediunidade, Estudo e Prática aqui da FEEGO, e que desenvolve a página mep.feego no Instagram. Assim como vocês, nós também completamos esse ano 10 anos de atividade. E há algum tempo vocês têm sido nossos valorosos parceiros nessa difícil, mas gratificante tarefa que é divulgar a doutrina espírita, e no nosso caso a mediunidade, conforme proposta por Kardec, levando esclarecimento e consolo, bem como realmente revivendo a palavra do nosso Mestre Jesus. Então fica aqui nosso agradecimento e também dizer que continuem semeando o amor nos corações de todas as pessoas e que não se deixem abater pelas dificuldades que surgirem, pois nós sabemos que em verdade o nosso trabalho é pequeno e que trabalhamos para Jesus. Então, um forte abraço fraterno em todos, paz e bem e um feliz aniversário. Oi pessoal, aqui quem está falando é a Miriam, eu sou da página do Instagram Pelos Caminhos da Leitura e lá eu posto livros espíritas, resenhas e também o conteúdo da doutrina espírita. E nesses caminhos do Instagram conheci o pessoal do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, que hoje completa 10 anos de atividades presenciais, né? E 2 anos aqui na página do Instagram. Eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês, servidores do bem, que praticam a fraternidade, a caridade, dando um exemplo para todos nós. Então, que vocês tenham muita saúde, que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias e que vocês tenham vida longa. Continue por aí, né, dando exemplo de amor ao próximo para todos nós. Um grande beijo a cada um. Pessoal, a Casa Espírita de Oração Centelha Divina está passando aqui para parabenizar uma casa irmã. E eu pergunto a vocês sabem o que é doação? Doar é se despir do ego, é não fazer só por si, mas com um único objetivo, que é de promover a melhoria do outro. E é isso que o Herme faz. Aqui em Arco Verde, a 180 quilômetros, o Herme expande caridade. Não medem esforços na atuação da causa do Cristo. Que juntos possamos sempre celebrar estes momentos de grande evolução. Avante! Deus abençoe o trabalho. Olá, eu sou Silvia Viana, aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Faço parte do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E venho trazer aqui o meu abraço, os parabéns ao Hospital Espiritual Ricardo de Menezes por essas luzes que dissemina ao longo desses 10 anos de existência. A minha gratidão pelas luzes, pelos benefícios, pelos ensinamentos que traz através do Instagram, esse canal que me propiciou fazer contato com vocês, me beneficiar e compartilhar e colaborar para a disseminação das mensagens positivas, dos livros, dos trabalhos, enfim,
do Evangelho e da nossa querida doutrina espírita. Parabéns a todas e a todos. Gratidão. Que é Yuri, de Petrolina, Pernambuco, da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça. Venho aqui saudar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes e agradecer, né, de coração as divulgações da cultura espírita e o belo trabalho que vocês fazem. Um abraço. E a dica de leitura que eu trago hoje é o livro Vinha de Luz, um livro muito importante na minha vida e queria compartilhar com todos vocês. Um abraço e feliz aniversário a todos que fazem a instituição. Olá, amigos do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Aqui é a Núbia, do perfil Espírita Club no Instagram. Eu quero agradecer pela amizade virtual que nós temos e quero também parabenizar pelo aniversário de vocês. Que Jesus abençoe esse trabalho de amor e recebam aqui o meu carinho do Rio de Janeiro. Olá, meus amigos do Hospital Espiritual Ricardo Menezes, aqui é a Tati do Livro do Espiritismo, e que bom saber que vocês estão fazendo 10 anos de trabalhos incríveis, ajudando tanta gente, e espero que vocês continuem assim, ajudando muita gente, levando consolo e cura para todos aqueles que te procuram. Que Deus e Jesus possam sempre abençoar vocês, o trabalho de vocês, que vocês continuem sempre seguindo em frente, não importa os desafios que venham. Parabéns e que venham mais 10, 20, 100 anos. Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou moderadora da página leitora.espírita aqui do Instagram, onde eu conheci a Herme Oficial, que é a página do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Gostaria de parabenizá-los pelos seus 10 anos de aniversário, que vocês possam sempre estar aí nos caminhos de Jesus. Olá, sou o Ricardo Ramalho e quero compartilhar com você o que eu vejo e sinto quando eu estou no Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. Pessoas vivenciando o Evangelho de Jesus, através da caridade, recebendo o próximo como irmãos e irmãs queridas, buscando atender às necessidades ainda da matéria, mas especialmente socorrendo nas fragilidades espirituais. Isso nos provoca uma reflexão da necessidade e importância de estudarmos a nossa doutrina e, por consequência, buscarmos uma reforma íntima. Irmãos e irmãs queridas, fazendo as suas tarefas de forma organizada e disciplinada, sem esquecer de um acolhimento singular. Isso em todas as áreas, sob a supervisão de uma equipe espiritual regida pelo mentor da casa, o Dr. Ricardo de Menezes. Por isso, a minha eterna gratidão. Olá, meu nome é Josirande, quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, pelo seu aniversário de 10 anos. Conheci o hospital através de um amigo meu que me indicou. Fui ao hospital, já fiz tratamento no meu joelho esquerdo, graças a Deus fiquei bem. Fiz tratamento de coluna, já fiz também o tratamento de desencarne de meu pai. Atualmente estou fazendo o tratamento de desencarne de minha mãe e só tenho a agradecer. Eu sou Antônio Martins de Farias e quero aqui parabenizar os 10 anos, pelos 10 anos de aniversário do Hospital Espiritual Ricardo Menezes de Santa Cruz do Capibaribe, que também agradecer a todos os voluntários que me receberam tão bem, com tanto carinho, me mostrando o caminho da evolução, o caminho da luz, o caminho de Jesus, que a Maria Santíssima Jesus possa nos abençoar, nos permitir que muitos outros 10 anos a gente possa comemorar. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Bom, estou aqui para parabenizar o Herme pelos seus 10 anos de funcionamento. Este lugar, este hospital que está ali aberto para todos aqueles que procuram um auxílio espiritual, uma palavra amiga. Ali encontram palavras de carinho, de amor, de atenção por todos aqueles que estão desempenhando o seu papel, que este papel voluntário, sendo nas palestras, sendo numa palavra amiga, sendo um abraço,
sendo em ajuda, e que continue sempre com esse trabalho lindo e abençoado. Bom dia, meu nome é Vera Lúcia, vim falar aqui um pouco do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, situado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E eu não conhecia o hospital, meu esposo sempre frequentava e eu não. Quando foi um dia eu fui, e há 6 anos mais ou menos, comecei a fazer o tratamento. Eu tenho artrite reumatoide, só vivia inchada, mal andava, minha perna já era travada, a perna esquerda, que eu tenho artrose também no joelho, e comecei a fazer esse tratamento. Graças a Deus, eu hoje vivo muito bem. Tomo minha medicação, tenho que tomar, mas eu vivo muito bem. Quero parabenizar o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes pelos 10 anos da instituição e todos os voluntários que há tanto tempo desenvolvem um trabalho excepcional, sempre baseado no respeito, um trabalho desenvolvido com um olhar tão humano e tão sensível, que proporciona um ambiente de muito acolhimento e de muita paz para tantas pessoas. Então, desde já eu deixo aqui o meu agradecimento e a minha parabenização. Oi, eu sou Marcílio Messias, eu vim aqui através desse vídeo agradecer e comemorar esses 10 anos do Hospital ECME. Essa década que há 4 anos vem me mostrando, vem me transformando, tanto eu quanto tantas outras vidas que fazem parte dessa obra, desse momento. Esse hospital que é um ponto de luz, esse hospital que a gente pode contar todos os momentos com essa graça, e com isso nós pedimos, nós rogamos a Deus e somos gratos pela essa obra e pelo que acontece com ela. Gosto muito do Hospital Espírita porque ele me traz paz, me traz muita felicidade. Acho o pessoal de lá muito competente, trabalham muito bem, são simpáticos e sempre me receberam muito bem. Espero que continue sempre assim, recebendo todos e tratando sempre com muito amor e carinho. Em todos esses dias, em todos esses meses e anos que nós aqui tivemos a oportunidade de auxiliar, é verdade, mas primeiramente de sermos auxiliados, porque todas as vezes em que nós damos o melhor de nós, com amor, com carinho, com desprendimento, nós ganhamos em felicidade, ganhamos em tudo. É muita felicidade, muitas realizações, né? E que traz muita alegria por fazer parte desse grupo tão maravilhoso e que faz parte da minha vida, né? Isso aqui representa a minha vida. Para oferecer aos pacientes um tratamento espiritual com amor, com carinho, com responsabilidade e acolhimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Fernanda do Leitura com Magia. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu canal. O Leitura com Magia nasceu porque o meu grande sonho é espalhar a leitura para todo mundo, para todas as crianças de todas as idades, inclusive os adultos. Mas hoje, em parceria com várias editoras, eu sou uma grande divulgadora da doutrina espírita.
E eu estou muito honrada em estar agora com vocês, comemorando os 10 anos do Hospital Espírita Ricardo de Menezes. Eu queria parabenizar esse lindo hospital. Eu acho lindo o trabalho de vocês, principalmente dos evangelizadores. Eu vou na evangelização desde que eu tinha 3 aninhos de idade. Eu acho muito importante porque me faz crescer, tanto espiritualmente quanto moralmente. E é lógico que eu não ia perder a oportunidade de dar uma ótima dica de livro para vocês. Vocês já sabem que o livro mais importante da doutrina espírita é esse aqui, o Livro dos Espíritos. E acompanhado dele, para as crianças, tem o Livrinho dos Espíritos. Gente, olha que livro fofo! E acompanhado do Livrinho dos Espíritos vem o Evangelinho segundo o Espiritismo. São 2 livros super legais, indicados principalmente para crianças e adolescentes. São ótimos, a linguagem é super divertida. Então, muito obrigada por me receber aqui no Hospital Espírita Ricardo de Menezes. Olá, estamos aqui mais uma vez, diretamente do ERME, o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, eu, Lucielma, juntamente com Tovar, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. O ERME, que funciona através de voluntários, sempre aos sábados, no município de Santa Cruz do Capibaribe, e que também mantém uma parceria aos domingos com o Grupo Espírita Centelha Divina, do município de Arco Verde. Nós temos atendimentos aqui, todos os tratamentos são gratuitos e todos aqueles que quiserem e desejarem nos conhecer são sempre muito bem-vindos. Hoje, a gente gostaria de destacar que nos próximos 2 sábados não haverá atendimento, nem no dia 24 e nem no dia 31, em virtude das festividades natalinas e de final de ano, mas que em seguida, no primeiro sábado do mês de janeiro, estaremos aqui a postos, prontos a receber todos vocês. No mais, eu convido Tovar para que faça a leitura da prece inicial e do trecho do Evangelho e em seguida nós daremos continuidade com o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a leitura do capítulo 13º, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se enternecer ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como um bálsamo que lhe derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções e o vazio que esses últimos deixam por si. Envolve o penetrante suavidade e enche de alegria a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento, e devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. É o que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando Miguel, em 1862, nos traz essas instruções que seguem por mais 2 parágrafos a respeito da piedade, e quando ele coloca a piedade como irmã da caridade, ele coloca, se dessemos o exemplo de uma escada, a piedade como esses primeiros degraus que nós precisamos subir para que possamos chegar até sermos pessoas caridosas. Então, nos apiedarmos da dor do outro, nos colocar no local em que o outro, por mais que nós achemos que aquilo não merece tanto
valor como aquela pessoa está dando, por mais que nós achemos que aquele problema nem é tão grande assim, mas nós precisamos nos colocar como aquela pessoa está sentindo aquilo, por que é que ela está sentindo aquilo. E nos colocando na condição dela, nós degelamos o nosso coração quando muitas vezes nós olhamos para alguém que nos pede alguma coisa na via pública e dizemos: mas é tão novo, poderia estar trabalhando, está aparentemente saudável e está pedindo, ao invés de estar trabalhando. Então, lembremos que Chico, que nos deu grandes exemplos de humildade, deu por 3 ou 4 vezes uma quantia generosa a uma senhora que sempre pedia dinheiro para enterrar a sua mãe. E quando Chico foi indagado, claramente ela está mentindo, é a 3ª ou 4ª vez que lhe pede o dinheiro e você continua dando o dinheiro para ela fazer a mesma coisa. Ele disse: vai que dessa vez é verdade. Não é? Então, nós não podemos nos colocar na condição de juízes. Não que nós não tenhamos o direito de analisar e ajuizar o que é que nós podemos fazer. Nós temos sim o dever de analisar as nossas atitudes, mas que nós não façamos isso com um juízo raso, de valor, menosprezando as outras pessoas ou já as acusando de uma espécie de desonestidade para conosco mesmo. Quando Jesus se colocou na posição de vir ser servidor na terra, nos disse Dr. Ricardo a semana passada que ele nos deu o exemplo de que como é que se governa e se serve ao mesmo tempo. Porque ele poderia ter mandado representantes, ele poderia ter ficado na condição de governador planetário, daquele que gere a nossa vivência aqui, e não precisava ter vindo servir, dar o exemplo de como se deve fazer. E ele não pensou 2 vezes, quando toda a potência que tem Jesus, toda a realeza que representava o Cristo, quando fora humilhado por aqueles que se puseram na condição de algozes, ou quando viu a população, mesmo que subornada, pedir a soltura de alguém que tinha, sim, verdadeiramente algum erro e ele não. E em nenhum momento ele fez julgamento de quem quer que fosse. Ele continua nos auxiliando, continua servindo, continua sendo piedoso conosco. Então é importante que nós possamos analisar essas nossas posturas e busquemos caminhar, adquirir essa piedade, subir esse primeiro degrau, vamos dizer assim, para que possamos alcançar outros mais complexos que precisamos subir. Lembrando que a escada é longa, né, Tovar? Então, quanto antes nós dermos os primeiros passos, mais rápido vai ser essa escalada. E aí, nessa fala sobre piedade, tão importante, é o nosso adiantamento, a gente passa dela ao estudo das questões de hoje, do Livro dos Espíritos. Estamos trabalhando o capítulo 7º, que trata do retorno à vida corporal, e nas questões referentes à união da alma e do corpo, hoje trabalharemos as questões de número 351, 352 e 353. Sobre elas nós temos, na primeira: no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? E aí os espíritos vão nos dizer que mais ou menos, de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear do espírito, advertindo de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência como um homem, uma vez entrando na vida. Mas essa lembrança lhe volta,
pouco a pouco a memória no seu estado de espírito. E aí é importante a gente destacar que desde o momento da concepção, né, que há essa vinculação. Porém, essa união definitiva, ela vai acontecer no momento do nascimento, né? Mas à medida que esse momento se aproxima, é como se a gente imaginasse assim, que cada vez mais o espírito está mais para cá do que para lá, né? Então ele está mais ligado ao plano terrestre, à medida que vai se aproximando do momento do nascimento, do que ao plano espiritual, porque vai havendo já essa, como se fosse um estado de adormecimento, né, para que também ele possa ir se preparando para esse momento. E à medida que aquele corpo, né, que o bebê nasce, e aí tem essa junção entre corpo e espírito, né, entre matéria e espírito, que muitas vezes, como nós vimos nas questões anteriores, pode ser breve, pode ser duradoura, né, a partir desse momento é uma outra história, a gente pode dizer assim, porque é uma nova jornada, né? É um outro capítulo da história daquele espírito, que cada encarnação vai trazer, como cada desencarno também, né? Trazer novas histórias, novas vivências, novas possibilidades. E aí, a partir desse momento, aí sim, vai haver essa união e essa percepção das faculdades, como a gente também vai compreender a partir das questões que se seguem. É importante essas elucidações que Lucy traz, e vinculado é uma palavra que ela é muito significativa quando nós analisamos a vida intrauterina. A criança tem uma vivência nessa vida intrauterina, a medicina material já avançada nos coloca que há até alguns resíduos de lembranças de algumas vivências nesse período em que se estava dentro do ventre da mãe, mas nós não podemos simplificar essa palavra colocando como se o espírito já tivesse ali completamente ligado. Nós precisamos compreender que também é muito significativo quando os espíritos colocam a primeira respiração como sendo a fatalidade da ligação agora, ali, independência completa, ou ligação completa a partir daquele momento da primeira respiração. E precisamos observar isso com muito cuidado, não simplificando, porque nós temos duas questões. Nós temos a questão energética, porque há um espírito que ele é interdependente e não ainda independente, porque de alguma maneira ele precisa dos nutrientes daquela mãe para que aquele corpo possa se formar, mas aquelas células estão subordinadas ao perispírito do reencarnante e não da mãe que já está reencarnada. Então nós temos uma questão energética que precisa ser analisada. E temos também a questão de que se ele não está completamente ligado, e os espíritos nos dão uma elucidação que é como o sono do corpo físico para quem está encarnado. Quantas pessoas lembram do que sonharam durante a noite? Quantas pessoas lembram por onde estiveram durante a noite? É bem verdade que há algumas pessoas que não conseguem ter um trânsito tão livre quando deixam o corpo físico no período do sono. Elas ficam ali sobre o corpo. Mas quantas delas lembram disso? E as que saem, que deixam a sua residência física e vão perambular, vamos dizer assim, porque não têm ciência completa do que estão fazendo. Quando retornam ao corpo físico, por que não lembram do que fizeram? Quando chegam ofegantes no corpo físico, porque foram perseguidos ou foram a locais que não deveriam ter ido, por que não lembram do que aconteceu? Simplesmente acordam ofegantes, tiveram um sonho ruim, mas não conseguem nem lembrar o que foi aquele sonho ruim. Então, se temos essa confusão já numa idade adulta, já com os órgãos do corpo físico bem desenvolvidos, ainda temos essa limitação, imagine com a imaturidade dos órgãos físicos. A medicina material nos diz que a maturidade neurológica precisaria de pelo menos mais 60 dias e que nesses 60 dias após o nascimento, o bebê encontra-se ali numa espécie de semicoma, sem ter muita noção do que é que acontece.
Esses são os estudos da medicina material, medindo as ondas cerebrais de uma criança neonatal. Então, nós precisamos considerar essas questões, nós não podemos ignorar os dados da medicina material. Então, nós não podemos simplesmente acusar aquelas pessoas que, de alguma maneira, possam inadvertidamente abreviar a vida de um espírito ou interromper uma gestação, simplesmente colocá-las como assassinas. Então nós trouxemos ou levantamos essa polêmica há 2 programas atrás, e os espíritos estão nos demonstrando que não há nenhuma defesa de nossa parte enquanto espíritas do aborto. Nós compreendemos que uma vida não pode ser tirada por ninguém, porque a vida é uma oportunidade de aprendizado e nós não podemos tirar a oportunidade de aprendizado de quem quer que seja. E nós somos tão fiéis a esses ensinamentos que nem apoiamos a tirada dessa vida de um recém-nascido, nem do pior bandido que exista na Terra. Nós somos em defesa da vida de quem quer que seja. Então é importante que nós possamos compreender essas questões para que não possamos, como vimos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, sermos impiedosos com essas pessoas que por algum motivo tomaram atitudes que naquele momento foram atitudes equivocadas, mas que precisam de acolhimento, de instrução para entender o que é que não fizeram e não fazer novamente, porque senão a instruímos e aí nós temos aquele puxão de orelha para os religiosos. Se há tanto aborto, se há tanto suicídio, se há tanto assassinato, aonde estão as religiões? Não estão instruindo competentemente? Não estão despertando a piedade como deveriam despertar nas pessoas? Então isso é um problema da coletividade, mas precisamos resolver isso de forma individualizada. Ao invés de brigarmos de quem é o Deus correto, aonde o Deus está, aonde tem espírito ruim e espírito bom, precisamos fazer da nossa sociedade uma sociedade mais piedosa acima de tudo. E essa piedade passa muito por, como você disse, se colocar no lugar do outro, né? E tentar, por vezes, compreender as dores que eles sentem, né? E aí fica a reflexão mais uma vez e a gente dá continuidade com a questão de número 352, que nos traz o seguinte: ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência. E é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. Então a gente pode chamar como um período de despertamento, né, que vai acontecendo à medida que esse ser, né, que a gente pode considerar como um novo ser, porque é uma nova experiência para ele enquanto espírito, né, habitando um outro corpo e numa situação de muita vulnerabilidade. Então tudo isso é um processo que vai lentamente, gradualmente se desenvolvendo, e à medida que vai tomando consciência do corpo, né, das limitações, dos órgãos, aos poucos também algumas memórias, algumas vivências, algumas questões vão se tornando mais latentes. Quando na questão anterior eu falava sobre a questão de que nos primeiros 2 meses, né, a criança fica como se tivesse num sono, acho que foi assim que você disse, né, porque não vai ter muita compreensão, muita consciência de tudo que acontece ao redor, né, do seu estado de existência. A gente precisa também relembrar que o momento do nascimento e os dias que se seguem, né, os primeiros dias, são para aquele ser, para aquele novo ser, né, de uma agressividade muito grande, porque durante 9 meses ele passou ali no ventre materno, né, com uma proteção, sendo nutrido, aquecido, protegido, enfim. Isso, claro, quando é uma gestação tranquila, como a gente entende que deva ser, e de repente o nascimento, né, o sair
de toda aquela proteção, né, o perder todo aquele amparo, gera muitas angústias nesse novo ser, que muitas vezes não são compreendidas como angústia, até por não haver essa possibilidade ainda dessa compreensão, mas que são incômodos, né? E que aos poucos, tanto materialmente quanto espiritualmente, as coisas vão se ajustando, né? Ele vai tomando noção um pouco de tudo o que está acontecendo e passando a consolidar essa união. Sim, isso é muito parecido quando lemos o Prelúdio da Volta, quando Kardec pergunta aos espíritos, assim que desencarnamos, como é o nosso despertar no plano espiritual. E os espíritos respondem que há um período mais ou menos de perturbação que pode durar de algumas horas a alguns séculos, não é? Então, nós observamos que se o sentido inverso, quando retornamos ao plano espiritual, há esse período de readaptação com todo o nosso entendimento, já que temos de vida, imagine com a imaturidade dos órgãos, com essa falta de consciência do que está acontecendo naquele momento, porque os espíritos nos colocam que essa dependência materna, ela serve não só para despertar aquele amor que nós denominamos de sentimento materno, tanto do pai quanto da mãe. Porque ver alguém que está, como disse Lucy, completamente dependente de alimentação, completamente dependente de limpar ele das necessidades fisiológicas, aquilo de alguma maneira, em pessoas que estão com a posse de suas faculdades mentais em dia, desperta de alguma maneira uma ternura, uma fraternidade, que aquilo mais tarde pode se consolidar numa forma de amor. Então é importante que nós possamos compreender a condição infantil nesse despertamento que acontece na família, que, como Lucy colocou, alguém que estava em ambiente protegido, sem barulho, sem ruído, sem precisar fazer esforço para se manter aquecido, agora está completamente exposto num ambiente hostil, onde ele precisa manter a temperatura corporal. Então, como Lucy colocou, os estímulos são inúmeros. E esses estímulos para um bebê, eles estão também presentes quando nós retornamos ao plano espiritual. Então, é importante essa nossa percepção disso tudo para que tenhamos a cortesia de, nos primeiros dias de vida, termos cuidado nessas visitas que vamos fazer, que muitas vezes são visitas inoportunas. Nós queremos ver a criança, mas nem sempre a criança quer nos ver. Então, nós precisamos nos educar para esses momentos, por mais carinho que tenhamos aos pais, por mais carinho que tenhamos aquele sobrinho, aquele neto, precisamos compreender como educadamente iremos nos comportar nessas convenções sociais, tendo em vista que tem ali um ser reencarnante que precisa sim do nosso afeto, do nosso carinho, mas que naquele momento pode ser suprido com uma prece à distância. Sim. As preces são sempre bem-vindas, né, Tomar? E aí, com a questão de número 353, a união do espírito e do corpo não estando completa definitivamente, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? O espírito que o deve animar existe, de alguma forma, fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então, quando a gente vai fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai vendo assim, a riqueza de detalhes, tanto dos questionamentos, né, que são feitos, como também das respostas que surgem, que vêm advindas desses questionamentos. E aqui os espíritos deixam isso muito claro, né? Ele não tem uma alma, mas ele está ligado à alma que vai possuir, né? A partir do momento do nascimento. Então, o espírito já está designado àquele corpo, desde a concepção. Já há essa ligação, já há essa aproximação, não é?
diversas vezes, e cada vez essa aproximação ocorre e ocorre de forma mais alinhada, digamos assim, para que possa ir havendo realmente a criação desse laço, dessa sintonia entre espírito e corpo, né? Então, ele não tem a alma, mas ele tem uma alma designada, né? Que está só aguardando o momento dessa união definitiva, que é a partir do nascimento, como o Tovar falou, e a partir do momento, né, da primeira respiração, em que ocorre, de fato, essa junção. E também é importante a gente, mais uma vez, destacar a necessidade que, às vezes, nós temos de respostas a determinadas questões que, por vezes, não são nem tão necessárias, e também as nossas limitações, né? As limitações do nosso vocabulário, as nossas limitações de compreensão, porque acontecem muitas coisas, né, entre o plano terrestre e o plano espiritual que às vezes fogem, nesse momento, né, na situação evolutiva em que nós nos encontramos, que fogem às nossas possibilidades de compreensão. Mas tenhamos paciência, estamos na luta, né, por essa melhoria, por essa evolução, por essa subida nessa escada, e mais adiante, né, cada vez mais as possibilidades de clareamento a todas essas questões vão nos chegar. Sim. Impede, Dr. Ricardo, que conclua o raciocínio levantado a respeito da condição energética na não completude desse ciclo espiritual com esse espírito. E nós temos naquelas mãezinhas a azia, aquela espécie de gastrite, o enjoo que elas experimentam, aquelas outras experimentam os desejos, não é? Desejos exóticos de comer um caco de telha, não é? De comer lá umas questões que nunca tiveram antes e experimentam aqueles desejos quando estão gestantes. E como dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo, e como é que ficaria esse acoplamento espiritual durante 9 meses, um espírito vivenciar uma vida tão próxima daquela mãe? Como era que se daria energeticamente alguém que está prestes a reencarnar, viver durante 9 meses numa espécie de acoplamento ou de simbiose espiritual, para colocarmos no termo mais adequado, aquele espírito que vai reencarnar com aquele espírito reencarnante? Nós vimos em alguns daqueles desejos maternos uma espécie de incompreensão mediúnica. Quando aquele espírito direciona um pensamento, ou quando aquele espírito está envolvido em pensamentos ainda pré-reencarnatórios, mas tendo uma espécie de breve consciência de vivências anteriores, como Lucy colocou, a mãe interpreta aqueles pensamentos como essa espécie de desejo. Quando a medicina material pega aquela mãezinha que está sentindo os queimores, que está sentindo a azia, faz todos os exames de imagem, não há nada nos órgãos físicos que justifique aquilo que ela está sentindo, mas ela continua, a cultura popular diz que é o cabelo da criança que está nascendo, não é? Mas nós precisamos compreender que quantos médiuns, ao se aproximarem a alguns espíritos, não sentem o enjoo, a vontade de vomitar. Então, essas visitas, muitas vezes, e essas visitas mais próximas, acabam causando nessa mãe esses desconfortos, porque é um outro padrão vibratório, é um outro padrão de energia que, sim, ela está fornecendo os subsídios necessários para o corpo que aquele espírito irá habitar durante sua jornada terrena. Mas nós não podemos desconsiderar que é uma energia estranha, aquela energia que está gerando aquele corpo. Então nós temos uma complexidade energética muito grande envolvendo uma gestação. Por isso as gestantes mereciam de nossa parte uma piedade diferenciada, para parafrasear o que vimos na introdução do Evangelho. Nós precisaríamos de um cuidado diferente com essas mães. Nós precisaríamos de um cuidado mais adequado, tendo em vista
a movimentação ou a complexidade que está se dando para que aquele reencarne possa ser concluído. Nós nem citamos os inimigos espirituais, nós nem citamos os históricos espirituais que aquela criança pode ter e podem incidir durante aquele período gestacional. Às vezes eles são tão intensos que o anjo da guarda da gestante, que é uma médium ostensivo, bloqueia ou paralisa ou dá uma pausa na sua mediunidade durante a gestação para que ela não possa desorganizar-se emocionalmente. Então, a perda ou a suspensão da mediunidade que tem lá no Livro dos Espíritos, que acontece durante o período gestacional, muitas vezes se dá para haver uma preservação e haver para que se complete esse ciclo gestacional. Então, nós estamos percebendo que a gestação não é algo simples. A gestação não é simplesmente um gameta e um óvulo que se juntam. Uma gestação não é simplesmente uma mãe que gera um filho. Uma gestação é algo bastante complexo e que nós precisamos dar a atenção necessária que precisa a isso. E com essa explanação total, a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo a vocês por mais esse momento e convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece de encerramento, rogando a Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, que tanto nos ampara infinitamente, rogar a vossa presença em nossas vidas, rogar o vosso amor em nossos corações, que possamos, meu Pai, ser um milagre